Se eu te perguntar qual foi a primeira empresa do mundo a atingir uma avaliação de 2 trilhões de dólares, acredito que você provavelmente diria a Google, a Apple ou a Microsoft. Mas a primeira empresa a atingir 2 trilhões de dólares em uma avaliação não é uma empresa de tecnologia, nem é americana. A Saudi Aramco, uma empresa de petróleo da Arábia Saudita, foi na verdade a primeira empresa a atingir uma avaliação de tal valor em dezembro de 2019. É considerado que a Saudi Aramco estava ganhando mais dinheiro do que a Apple e o Google combinados antes da pandemia, e não é de se surpreender o motivo pelo qual eles valem tanto. O que é surpreendente, no entanto, é que a Arábia Saudita na verdade não fundou a Aramco, eles a compraram. Nesse vídeo vamos ver como a monarquia absolutista da Arábia Saudita adquiriu uma das empresas mais valiosas do mundo. A busca pela commodity mais importante dos dias atuais teve início no começo dos anos 1900, quando Henry Ford apresentou o modelo T, revolucionando a produção em massa de veículos e desencadeando uma revolução de mobilidade. Inicialmente aclamado, o modelo T viu sua popularidade se expandir exponencialmente, transformando os automóveis de luxo em bens de consumo valiosos nos agitados anos 1920 e 30, à medida que mais concorrência adentrava esse cenário. Esse rápido aumento na posse de automóveis gerou uma demanda crescente por petróleo acessível. Gigantes como a Standard Oil e a Shell partiram em busca das reservas mais ricas, impulsionando uma corrida frenética pela descoberta de depósitos de petróleo ao redor do globo. Enquanto isso, a moderna Arábia Saudita estava nos seus primeiros passos de formação. Por mais de um século, a família Abdulaziz tinha uma influência significativa sobre a Arábia Central. No entanto, em 1891, um grupo rival assumiu o poder na região, destruindo a antiga linhagem governante. Após um período de recuo e renúncia ao controle, um descendente da família Abdulaziz, Ibn Saud, decidiu retornar ao domínio. Em 1902, liderou uma revolta com 40 adeptos em Riad, estabelecendo uma autoridade na cidade e consolidando seu poder na região. Seguiram-se 3 décadas de conquista pela maior parte da Arábia, até que em 1932, as regiões foram unificadas sob a bandeira da moderna Arábia Saudita. Com a região sob seu controle, o rei Ibn concentrou-se na prosperidade econômica do reino. Poucos meses antes da fundação da Arábia Saudita, a SOCAR, a atual Chevron, fez uma descoberta de petróleo no Bahrein em maio de 1932. Esse achado iniciou um interesse significativo na exploração de petróleo no Oriente Médio, uma oportunidade que o rei Ibn rapidamente aproveitou no ano seguinte. Em novembro de 1933, o rei Ibn assinou um acordo de concessão com a SOCAR, resultando na criação da California Arabian Standard Oil Company, a CASOC, subsidiária totalmente detida pela SOCAR. A CASOC deu início imediato às operações na Arábia Saudita, começando com a pesquisa da área ao longo do ano seguinte. Embora tenham iniciado a perfuração em 1935, a CASOC enfrentou dificuldades e não conseguiu encontrar petróleo, apesar de um ano de meticuloso planejamento. Desanimada pela falta de progresso, a SOCAR vendeu metade da empresa para a Texaco, mantendo o empreendimento vivo por alguns anos. No entanto, até 1937, a CASOC ainda não havia encontrado petróleo, levando a SOCAR a ponderar a desistência do projeto por completo. O conselho de seu principal geólogo, Max Steinecke, foi crucial. Ele recomendou que a perfuração continuasse. Impulsionados pela orientação, os executivos persistiram na operação, mesmo sem grande otimismo. Surpreendentemente, apenas um ano depois, a CASOC descobriu quantidades comerciais de petróleo no Poço Daman número 7, que futuramente seria conhecido como o Poço da Prosperidade. Esse marco histórico marcou o início de uma nova era para a Arábia Saudita e sua trajetória na indústria global de petróleo. Em 1939, a Arábia Saudita deu um grande passo ao exportar o seu primeiro navio petroleiro, marcando sua entrada na indústria do petróleo. Naquela época, a Arábia Saudita recebia apenas uma pequena taxa sobre todo o petróleo exportado. No entanto, o rei Ibn Saud estava contente por ter essa oportunidade e não criou problemas por isso. Alguns anos depois, em 1941, a CASOC descobriu petróleo em Abqaiq e expandiu rapidamente as suas operações por toda a Arábia Saudita ao longo da década de 1940. Em 1944, a empresa alterou o nome de California Arabian Standard Oil para Arabian American Oil, ou Aramco.
Logo, mais empresas americanas de petróleo desejavam uma parte desse setor e investiram consideravelmente em 1948. A Standard Oil New Jersey, que posteriormente se tornou a Exxon, adquiriu uma participação de 30% na Aramco, e a Socony Vacuum, que mais tarde se tornou a Mobil, comprou uma participação de 10% na empresa. Embora a Arábia Saudita não estivesse ganhando muito dinheiro com a operação a cada ano, ela estava em andamento há uma década e a Arábia Saudita havia economizado uma boa quantia ao longo dos anos. Com toda a atenção voltada para Aramco, o rei Ibn percebeu que finalmente tinha vantagem. Em 1949, a Aramco perfurou acidentalmente o Emirado de Abu Dhabi, desencadeando uma disputa entre a Arábia Saudita e Abu Dhabi. Essa situação deu ao rei Ibn a oportunidade perfeita para pressionar Aramco, ameaçando nacionalizar a produção de petróleo e expulsar os americanos. Os americanos cederam e concordaram em compartilhar 50% dos lucros da Aramco com a Arábia Saudita. A Aramco também concordou em mudar a sua sede de Nova York para a cidade saudita de Dhahran. A Arábia Saudita ainda não tinha participação na empresa, mas compartilhar 50% dos lucros era muito melhor do que a pequena taxa que estavam recebendo anteriormente. Na década de 1950, a Aramco fez a transição de ser uma grande produtora de petróleo para se tornar uma gigante do setor. Em 1950, concluíram o oleoduto Transarábia de 1.200 quilômetros, que ligava o leste da Arábia Saudita ao Mar Mediterrâneo. Também descobriram o campo de petróleo Safania em 1951, que se tornou o maior campo de petróleo offshore do mundo na época. Em 1958, a Aramco estava produzindo mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia, e apesar de representar um marco significativo, isso não representa nem 10% do que produzem hoje. Portanto, ainda havia muito crescimento pela frente. E o próximo ponto crucial na jornada de petróleo da Arábia Saudita foi a fundação da OPEP. Em 1960, 5 dos principais países produtores de petróleo se reuniram em Bagdá para formar uma espécie de colaboração. Embora esses países tivessem uma produção significativa do petróleo mundial, ainda dependiam muito dos Estados Unidos e da União Soviética. Eles perceberam que poderiam reduzir essa dependência se unissem e criassem uma espécie de monopólio sobre o petróleo do Oriente Médio. A primeira vez que a OPEP usou esse poder foi em 1973, e isso ficou conhecido como a crise de petróleo de 1973. Na época, a guerra do Yom Kippur estava ocorrendo entre Israel e uma coalizão de estados árabes liderados por Egito e Síria. Os Estados Unidos e vários países ocidentais apoiavam Israel passivamente durante a guerra, e a Arábia Saudita não gostou disso. Em retaliação, a Arábia Saudita conseguiu que a OPEP impusesse um embargo de petróleo a todos os países ocidentais. Para piorar as coisas, os Estados Unidos estavam enfrentando uma escassez de petróleo devido ao forte crescimento econômico na década de 60, o que impulsionou a posse de automóveis. Então, quando a OPEP anunciou o embargo, os preços do petróleo mundial dispararam de $3 para $12 por barril. Isso causou pânico em massa aos países ocidentais, enquanto as pessoas corriam para os postos de gasolina para abastecer os seus veículos. Os postos de gasolina em todo o país secaram rapidamente e começaram a impor limites de quanto combustível uma pessoa podia comprar. O presidente Nixon até limitou as rodovias a um limite de velocidade de 55 metros por hora, pois essa era considerada a velocidade mais eficiente em termos de combustível. Apesar da crise interna que o embargo de petróleo causou, os Estados Unidos, na verdade, não mudaram sua posição em relação a Israel, e as forças israelenses não recuaram para a linha de armistício de 1949. Portanto, o embargo de petróleo foi tecnicamente um fracasso, mas o que isso fez foi irritar a Arábia Saudita. A Arábia Saudita colaborou com os americanos por 41 anos, compartilhando 50% dos lucros por 24 anos. Nesse ponto, eles tinham bastante dinheiro e decidiram que era hora de expulsar os americanos. Em 1973, o governo da Arábia Saudita comprou uma participação de 25% na empresa. Em 1974, aumentaram essa participação para 60%, e em 1980, o governo saudita aumentou a sua participação para 100%, assumindo o controle total da empresa. Al-Naimi se tornou o primeiro presidente saudita da empresa em 1984 e, eventualmente, o CEO em 1988. O nome da empresa foi alterado de apenas Aramco para Saudi Aramco em 1988. Com isso, a Saudi Aramco iniciou sua transição de ser um dos principais exportadores de petróleo para se tornar uma empresa global de petróleo.
Em 1991, a Saudi Aramco comprou uma participação de 35% na Sangyang Oil Refining Company, localizada na Coreia. Em 1994, adquiriram uma participação de 40% na Petron Corporation, localizada nas Filipinas. Em 1996, adquiriram uma participação de 50% nas refinarias de Corinto, localizadas na Europa. Ao mesmo tempo, a Saudi Aramco também trabalhou com software de simulação. Isso provavelmente parece uma das coisas mais chatas do mundo, mas a Saudi Aramco desenvolveu um simulador de reservatórios de petróleo chamado Powers em 1997. Eles seguiram com o Giga Powers em 2010 e eventualmente o Tera Powers em 2016. Todas essas aquisições e desenvolvimentos tecnológicos permitiram que a Saudi Aramco se tornasse de longe a maior empresa de petróleo do mundo. No entanto, a Arábia Saudita ainda tinha um enorme problema em mãos, que era a sua dependência quase total do petróleo. Isso ficou dolorosamente evidente em 2014, quando os preços do petróleo despencaram mais de 50%. A Arábia Saudita rapidamente caiu em um enorme déficit governamental e a sua dívida nacional disparou desde então. Em 2014, a Arábia Saudita praticamente não tinha dívida, com uma relação dívida-PIB de 1,6%. Até 2020, esse número era de 32,5%. Devo dizer, no entanto, que ainda está longe da relação dívida-PIB dos Estados Unidos de 140%. De qualquer forma, ao contrário dos Estados Unidos, os sauditas decidiram que tinham que fazer algo em relação à sua dívida. Então o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, lançou um plano chamado Visão 2030. O plano envolve diversificar a dependência do país do petróleo, investindo em turismo, infraestrutura e lazer. É por isso que a Arábia Saudita gastou 3,8 bilhões para expandir o seu aeroporto e porque o país finalmente começou a emitir vistos de turista. Uma das maneiras que Mohammed bin Salman financiou esse esforço de diversificação foi tornando a Saudi Aramco uma empresa de capital aberto. E com 111 bilhões de dólares de lucro líquido, os investidores não tiveram dificuldade em justificar uma avaliação de 2 trilhões de dólares para a Saudi Aramco. A Arábia Saudita vendeu apenas alguns por cento da Saudi Aramco, mas isso já somou dezenas de bilhões. Assim, no final do dia, como a Arábia Saudita comprou uma empresa de 2 trilhões de dólares? Bem, o primeiro passo foi ser abençoado com a segunda maior reserva de petróleo do mundo. O segundo passo foi se associar aos americanos e viver de dividendos e compartilhamento de lucros por 40 anos. O terceiro passo foi economizar esse dinheiro e eventualmente comprar a Aramco. O quarto passo foi continuar um crescimento monumental e fazer investimentos internacionais. E finalmente, o último passo foi se tornar uma empresa de capital aberto como a empresa mais lucrativa do mundo. E é assim que a Arábia Saudita comprou a primeira empresa de 2 trilhões de dólares do mundo.